Fala pessoal, aqui quem fala é o Murilo do canal e da página Murilo Critica e hoje estamos aqui para mais um vídeo, para mais uma crítica e dessa vez a primeira crítica do mês de setembro vai ser Coraline, né, o mundo secreto de Coraline, enfim, que tem um subtítulo, enfim, é a animação Coraline, né. Então deixem as suas curtidas, comentem, compartilhem com seus amigos e se inscrevam no canal e sigam a página no Instagram. Né? E, enfim, começando a crítica, né? De uma maneira um tanto quanto estranha, eu vou dizer que essa animação ela é a combinação perfeita de um casamento da fantasia com o terror. Ah, meu Deus, Murilo, essa animação ela é de terror? Sim e não, né? Tem elementos propositivos ao terror, né? Que é um gênero fabuloso. Eu, por exemplo, quando assisti Coraline quando era criança, senti muito medo, então creio que sim, né? Para as crianças vai fazer muito medo, principalmente na questão dos olhos de botão, né? Que todo mundo acha que assistiu Coraline quando era criança, teve medo daqueles olhos de botão e de que ia vir a bela dama e tirar os olhos das crianças. Essa parte sim, para as crianças vai ser um tanto quanto terror, mas, né, esse casamento da fantasia com o terror é proposital e incrementa muito mais a narrativa de Coraline como um todo, né? Coraline, enfim. Tem vários jeitos de pronunciar o filme. E eu digo que essa mescla de ter uma fantasia de um mundo fictício, que inclusive tem gente que teoriza que não é um mundo fictício, que é a esquizofrenia da Coraline. Então, né, tem todo esse pressuposto por trás. Tem muitas teorias e mitologias e explicações da própria fantasia, que a própria fantasia permite numa animação descrever isso. Isso é muito importante, porque se pararmos para analisar, realmente o questionamento quando se trata de um mundo fictício proposital e uma animação com fantasia, e ainda mais mesclando terror, pode sim ser esquizofrenia da Coraline. Então, né? Tem essas teorias doidas na internet. Mas, presumindo que era uma fantasia, né? Uma fantasia, de fato, um mundo idealizado perfeito na cabeça da Coraline e de que ela, no caso, teria os pais perfeitos e que os pais perfeitos dariam atenção para ela e tudo mais. Esse é de fato a tal e dita moral da história. A moral da história é que ela tem que aprender que nem tudo é perfeito. O mundo em que ela vive, a realidade, fora da simulação, fora da Matrix, que é o mundo perfeito, ele tem os seus defeitos, né? E os defeitos é o que faz o mundo real ser propriamente vivo, ser propriamente uma questão de que a vida é boa justamente por ela ter seus altos e seus baixos. E é isso que, querendo ou não, eu interpreto como a moral da história do filme da Coraline. E, inclusive, toda essa questão de moral da história, que é também um dos trejeitos e traços e especialidades de animações, também faz com que aquele terror que tem de jumpscare, que tem um pouquinho nesse filme, nessa animação, não seja só isso. O incremento mesmo, o terror mesmo, é tu parar para analisar o filme e tu ver que muitas das coisas a gente compreende. O terror também é muito psicológico pelo lado da Coraline, porque ela não gostava dos seus pais no mundo real, achava eles defeituosos e que não prestavam atenção nela, e quando ela vai para o mundo perfeito, ela tem, querendo ou não, o medo da perfeição. Isso é muito bem elaborado e muito bem estruturado nessa animação. E eu digo ainda mais que, tipo, eu olhei com outros olhos o filme Coraline recentemente, que está completando 15 anos, né? Coraline está completando 15 anos de lançamento. E realmente tem uma baita moral da história. Outras coisas, né, que eu mencionei é que esse misto fantasioso terror, ele mexe com coisas muito, não digo
propriamente não é a palavra certa, mas mexe com coisas muito macabras no sentido de que, poxa, a questão ali da Bela Dama ser uma aranha, de uma simulação de mundo real, e que ao mesmo tempo constrói uma boneca de pano da Coraline, que mexe um pouco com o misticismo também, é muito bizarro pensar que isso pode ser feito numa animação, e muito por conta da estética também do cenário, do mundo, do outro mundo. Mesmo passando uma moral da história, é muito estranho. E daí que vem, na minha opinião, um dos defeitos do filme. O que tu acha de defeito do filme, Murilo? Eu acho que o defeito de Coraline é justamente os traços. É justamente a questão da estética, é justamente a questão da ambientação e é justamente a questão da personificação. Como assim? A animação, ela tem o... Como eu posso dizer? Parece que a animação é uma peça de marionete. Parece que tu está assistindo uma peça teatral onde uma pessoa está controlando a Coraline com cordões, que está como uma marionete, como uma boneca de pano. Mas, Murilo, é essa a intenção da animação. Eu sei, e eu entendo toda a questão estética, proposital, de querer que o filme seja assim, justamente pela analogia em que fazem com a boneca de pano no início do filme, justamente com a analogia que fazem com uma simulação. E justamente com uma analogia também da fantasia, ficção, terror e tudo mais. Eu entendo essa estética. Eu só não curti essa estética. Porque eu senti como se a animação estivesse travando a todo momento. Os movimentos da personagem, a questão toda em si, faz com que eu me questione muitas vezes se realmente precisava ter feito essa escolha de marionete e se eles não tivessem feito uma animação mais vívida, se não daria certo também. Eu acho que se eles não tivessem tomado essa dianteira de ser boneca de pano, marionete, os movimentos dos personagens, eu acho que seria bom igual, eu acho que seria até melhor, inclusive, e repassaria, querendo ou não, a mensagem da estética do mundo estranho, a estética do outro plano e a estética também do desenvolvimento da personagem Coraline. Outra coisa que eu não gostei tanto da animação é que ela tem uma propositura a ter subtramas. Essas subtramas, elas parecem, ao primeiro olhar, agregar a animação. Mas, ao meu ver, elas não agregam. Elas só estão ali para justamente criar o cenário, para criar um clima de suspense, para ter os ditos jumpscares e para ter algumas cenas que tu fica... Uau, o que está acontecendo? Que bizarrice é essa? Principalmente eu falo das duas atrizes, né, da subtrama das duas atrizes, eu fiquei pensando, tá, mas na verdade, isso só agregou para um pouquinho, sendo que poderia ser nitidamente resumido. Aquela questão dos cachorros também, da ambientação do outro mundo, ter as mesmas pessoas do cotidiano, à primeira vista parece ser legal. Mas realmente e nitidamente não é. Não é legal. Sabe? E é por esses duas questões que ela perde, querendo ou não, um pouco dos créditos. Obviamente, a história em si, ela é muito boa. O que a história quer repassar, a lição de moral de que a gente tem que aproveitar o mundo, a vida real, e de que a vida real ela tem uns defeitos, ela não é uma vida perfeita. Às vezes os pais, as questões, né, que ela é muito uma questão familiar, que ela vai para o outro mundo justamente porque os pais dela não dão atenção para ela. De que os pais dela só pensam em trabalho, que os pais dela, muitas vezes até numa entonação e num trejeito de interpretação, desprezam ela. Só que, ao longo do desenvolvimento de personagem, de todos os personagens, e sim, inclusive dos pais dela, a gente percebe que, mesmo na imperfeição, há algumas coisas boas. E é isso a subtrama toda de Coraline, e é por isso também que eu gosto bastante da animação. E eu dou uma nota alta para essa animação, mesmo com os descréscimos de traços, mesmo com o descréscimo de subtrama. Eu acho que essa animação ela ainda se sobressai, por exemplo, ao Léo.
comparado, que é um musical de um lagarto tentando incentivar crianças, né? Então eu acho que sim, a nota para Coraline é 9.1. Acho que faz jus ao nome da animação e que também, curiosamente, a autoria dos contos de Coraline é do Neil Gaiman. Então, por esse nome também a gente entende um pouco do que ele quis passar em questão de estética, e é por isso que eu retomo a questão mitológica de teorias, que muitas vezes pode só ter sido uma esquizofrenia da Coraline, pode só ter sido imaginação da cabeça dela, tudo, literalmente tudo, e pode nada daquilo ter acontecido verdadeiramente, e foi só uma passagem de uma lição ou propriamente um sonho da Coraline. Então, sim, é questões assim que é proposital da fantasia. E encerrando, né, com uma nota 9.1, eu peço para vocês deixarem suas curtidas, comentem, compartilhem com seus amigos e se inscrevam no canal e sigam a página no Instagram. Vejo vocês, até a próxima!